O Estado da Nação. O país real. O país real. O debate de ideias sobre os assuntos da atualidade. O Estado da Nação. Os 2 anos da economia do presidente João Lourenço é a nossa proposta para o debate deste sábado. As estratégias da recuperação da economia do presidente, a dívida pública e as perspectivas até 2022. Convidados: economistas José dos Santos, Precioso Domingos, Manuel Piedade Júnior e Carlos Rosado de Carvalho. O Estado da Nação, com a moderação de João de Almeida. Sábado, das 10 às 12 horas. MFM. Nós somos assim. João, 2 pontos. Renovados os votos de muito bom dia, esta é a edição do programa João 2 Pontos, um programa de conversas one-on-one. O meu convidado hoje é o Isidro Fortunato. O Isidro Fortunato é investigador de questões africanas e até às 9 horas vamos ter uma conversa sobre o panafricanismo, sobre questões que têm a ver com a geoestratégia africana e outras conexas que têm a ver com a nossa própria história, com a nossa própria existência. Por exemplo, o rejuvenescimento do panafricanismo, que é um tema que foi proposto recentemente por um investigador, Amzat Bukhari, na obra publicada por La Décorté, Africa Unite, uma história do panafricanismo. Africultures foi ao encontro, evocou o panafricanismo como um conceito filosófico, um movimento sociopolítico, uma doutrina de unidade política. Isidro, bom dia, bem-vindo ao João 2 Pontos. Bom dia, João, muito grato pelo convite, estamos cá. Eu sou o João de Almeida, o meu técnico é o Mário Valente. Isidro, como primeira questão em relação a esta questão do panafricanismo, que foi amplamente divulgada, debatida na Bienal de Luanda, qual é a definição que nós podemos atribuir ao panafricanismo? Bem, o panafricanismo é um movimento de unidade cultural, é um movimento político, filosófico, social, é um movimento cultural e espiritual, acima de tudo. É um movimento que visa unificar o povo africano, que foi vítima de desterramento, violência histórica e teve a sua unidade central destruída e substituída por uma narrativa histórica que não coloca o nosso povo no centro da sua própria experiência civilizatória. Por que é que nós não debatemos com alguma consistência esta questão do panafricanismo, quando na verdade até nasceu nos fins do século XVIII? Se eu estiver certo. 1960, exato. Surgiu mais ou menos e ao mesmo tempo que os conceitos sobre o liberalismo e o socialismo. E parece que nós deixamos esse conceito, digamos, mais para trás e os outros dois modernizaram-se, os conceitos foram melhorados e executados da melhor maneira possível dentro dos contextos das várias sociedades. Mas parece-me que em relação a nós africanos, o panafricanismo é uma coisa que está a começar. Não? Eu não diria que está a começar, eu diria que o panafricanismo foi abortado, o panafricanismo foi atacado. O panafricanismo desde sempre foi uma ameaça a qualquer sistema económico mundial e desde o capitalismo, desde o socialismo, o comunismo, todas essas formas de organização político-social, o panafricanismo passou a representar uma ameaça e ele foi abortado. Nós vamos falar na época das independências, nos anos 50, nos anos 60, que houve um assassinato sistemático de líderes carismáticos, líderes africanos. Estamos a falar de Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Samora Machel. Nós vamos encontrar uma série de líderes, Silvanus Olympus, vamos encontrar o golpe de Estado que foi com Kwame Nkrumah, e nós vamos encontrar todo um processo de engenharia que foi montado pelas potências ocidentais de forma a abortar aquilo que seria o único veículo viável para a libertação do povo africano, e libertação e emancipação do povo africano no mundo.
Então, muitas pessoas não sabem disso, mas nós temos às vezes que calcular o que a morte de um líder causa a um determinado povo. Nós estamos a falar do tempo de recuperação e o tempo que esse povo pode vir a ser instrumentalizado, diferenciando ou tendo em conta a agenda de quem executa os golpes de Estado. Em África tivemos uma cultura que foi acentuada por França, que é la culture de coup d'état, golpes de Estado. Golpes de Estado foram as medidas severas que a própria França encontrou e utilizou para desmembrar os principais ideólogos do panafricanismo. O assassinato de Sankara até hoje fica na história depois do discurso frente a François Mitterrand, no qual François Mitterrand oferece ajuda oferecer alimentos e tal, e o Thomas Sankara simplesmente diz, não, nós precisamos de máquinas para produzir a nossa própria comida, porque a mão que te alimenta tem poder sobre você. Então, nós estamos a falar de uma ideia que já era desmascarada por um líder visionário com 30 e tal anos, que já entendia que a dependência africana faz parte de todo um plano geoestratégico de controlo daquilo que são as riquezas africanas. Então, nesse contexto, Thomas Sankara foi assassinado meses depois de ter negado o débito que as nações ocidentais produziam sobre a África como forma de controlar os seus recursos. Ele nega publicamente numa Assembleia da ONU e 2 meses depois ele é assassinado. De forma misteriosa, nós vamos falar que Charles Taylor invade-se daquela que foi a prisão de máxima segurança da CIA, controlada pela CIA, e Charles Taylor participa no assassinato de Thomas Sankara, cujo gatilho foi disparado por Blaise Compaoré, que se tornou presidente de Burkina Faso. O que nós estamos a falar é de um presidente como Thomas Sankara, com uma dimensão inimaginável, que devia ser observada pela juventude africana. Um líder visionário que, em curto espaço de tempo, levou reformas que deviam servir de exemplo para toda a África, como foi o caso de retirar a frota de Mercedes, bens e carros de luxo dos parlamentares, substituir pelos Renaults 9, que era um carro bem mais econômico, e despojar as elites da riqueza que foi acumulada durante o período colonial. Mas tudo isso nos leva a ter uma compreensão profunda que, na verdade, os grandes inimigos dos processos revolucionários em África, muitos são as elites que são constituídas. Essas elites, essa burguesia, é inimiga da revolução, porque quando há algo que periga os seus interesses, são eles que patrocinam todos os atos subversivos que visam anular, estrangular qualquer processo revolucionário. Então, o que eu quero dizer aqui, João, é que existe toda uma necessidade de nós olharmos o panafricanismo como a única via. As provas do assassinato sistemático de vários líderes durante a história mostram claramente que a única ameaça real aos sistemas económicos e agenda económica euro-americana é simplesmente o panafricanismo. Eu já volto sobre este assunto de ditadores e políticos africanos. O que é verdade e é comum é que estes ditadores africanos, políticos africanos, têm um denominador comum, independentemente daquilo que você está a dizer, das características que eles têm de estarem dominados pelas potências ocidentais, mas a característica que eu encontro comum é o facto de todos eles serem, na maior parte das vezes, milionários. Vamos só voltar para a questão do panafricanismo. Isidro, quando se fala de panafricanismo, portanto, é um conceito que está ligado a um continente. Neste caso, o continente africano está ligado a um espaço, okay, a África, mas não necessariamente a cor da pele. Não necessariamente. Eu digo o seguinte, o panafricanismo é um movimento que iniciou-se na diáspora, porque a diáspora reunia as condições intelectuais para que esse movimento despontasse e ganhasse os seus pilares fundamentais. Mas o panafricanismo sempre assentou, na verdade, na ideia do retorno à África e da unificação de todo o povo que foi desterrado, desenraizado de África durante os processos de violência histórica colonial. O que eu digo é que a primeira grande conferência pan-africana foi realizada em Paris. Nós tivemos Webb Dubois, Sylvester Williams, como aqueles que
deram a mão para iniciar esse processo todo que depois chega à África. Mas há dois processos que acontecem simultaneamente. Nós vamos encontrar o panafricanismo que se origina na diáspora como um elemento que passa a ser resultado das profundas reformas que aconteciam na Europa, que atestavam a liberdade do homem, direitos humanos e tal. E de uma forma ou outra, os Estados europeus, quando ofereciam perspectivas novas de direitos humanos e uma ideia civilizatória capaz de congregar os seus cidadãos, também acabavam por atingir aqueles cidadãos pretos que foram roubados da África durante o período da escravatura, e foi então assim que as condições intelectuais foram criadas para que os africanos sentissem a necessidade de criar um movimento intelectualmente forte como o panafricanismo, capaz de criar uma ideia unificadora pela situação do povo preto no mundo. Mas em África não surge o panafricanismo. Por quê? Não surge no interior da África. Por quê? Porque a África já estava dentro dos processos do colonialismo e tinham ideias centralizadas da criação de Estados de proveniência colonial, no qual eles combatiam a identidade e a cultura africana. Nos processos de lusotropicalismo, por exemplo, para os países que são tidos agora como lusofonia, e outros processos de miscigenação e tal, nós vamos encontrar um processo violento, nós vamos encontrar um processo que a castração e a capacidade de questionar, a capacidade de raciocinar do indivíduo são simplesmente coartadas para que o Estado possa ganhar autoridade e possa se converter num instrumento a serviço das grandes potências ocidentais que estiveram na vanguarda do colonialismo. Deixa-me só colocar aqui uma questão que tem a ver justamente com o que nós estamos a dizer, desta fronteira da cor da pele. Em Angola, na Argélia e um pouco por toda a África, onde a independência resultou de uma luta armada, a questão da linha da cor... Há algo que é preciso esclarecer aqui, João. Pois. É preciso entender que a ideia de cor e raça, como um projeto político europeu propriamente, para estratificar e dispersar e impedir a unidade africana entre os povos. Porque a África é o único lugar no mundo que não seria possível existir racismo por causa da diversidade genética. Nós aqui em África temos todos os filos genéticos aqui. Imagina, o preto tem mais de 70 variantes. Só o preto tem mais de 70 variantes. Aquilo que em outros países racistas com uma realidade alterada, como é o caso do Brasil, classificam como pardo, mulato e tem uma série de definições racistas também. É, na verdade, um projeto político de raça bem conseguido que visa impedir a unidade dos povos. Em África nós vamos encontrar, por exemplo, aquilo que nós chamamos de albinos, por exemplo. Albino vem do preto. E é simples, para nós falarmos de genética, isso é muito simples. Se nós misturarmos branco com qualquer cor, branco perde automaticamente as suas qualidades. Se misturarmos com vermelho, fica a cor de rosa, mas já não volta a ser branco. Ao contrário do preto. Em genética, nós vamos falar que os brancos são genes recessivos. Eles recebem formações de outras estruturas genéticas e não têm o poder de se sobrepor a outras estruturas genéticas, perdendo as suas próprias qualidades. Esse processo pode levar esse grupo à extinção, conforme Francis... Já há quem preveja que, de facto, isso pode vir a acontecer, claro, muito mais lá para frente. Mas é exatamente esta desconstrução que este investigador Amzat Bukhari fala justamente. Claro. E eu estava aqui a dizer, no caso de Angola, que ele diz, por exemplo, que o conflito armado para se chegar à independência resultou justamente da anulação ou na anulação desta fronteira de cores, né, entre raças. Concorda com ele? Nós temos que entender as tecnologias do colonialismo primariamente. A terceirização do ódio branco e a criação de estruturas de poder, e entender o racismo como uma estrutura de manutenção e acesso a privilégios através de uma estrutura racializada que podemos entender como pigmentocracia, baseado simplesmente naquilo que são os ensinamentos primários do racismo científico, no qual o branco prega a ideia de quem mais se aproximar das suas características fenotípicas, das suas características genéticas, são as pessoas mais puras e essas pessoas passam automaticamente a ter acesso ao poder. O que nós encontramos é praticamente engenharia de dominação social, onde os mulatos são usados para terceirizar essa ideia lusotropicalista no mundo africano. Por quê?
Porque o mulato está aí no meio, ele passa a ser uma força intermédia entre aqueles que são os pretos, que são a maioria, pois são filhos dos pretos, mas não são aceitados como brancos pelos brancos, são bastardizados. Eles ficam naquele meio exercendo a opressão sobre as maiorias negras. Nós estamos a falar de engenharia bem controlada, porque o europeu, quando estuprava uma mulher preta, ele criou as primeiras classes burguesas a partir dos seus próprios rebentos que foram concebidos durante esses processos de violência sexual e miscigenação. Então, nós vamos encontrar uma estrutura de opressão bem colocada, onde nós conseguimos assistir à ideia de raça como um processo político, não propriamente como uma ideia consistente, até porque o racismo científico é falso. Ele é uma ideia que existe simplesmente para castrar o homem preto da sua grandiosidade. Deixa-me colocar a questão de outra maneira. Ok. Não que não estivesse satisfeito com a resposta. Ok. Isidro, não acha que é a consciência histórica que determina a nossa relação enquanto seres humanos e também de raças diferentes com o próprio espaço? Por exemplo, quando a gente sai da África e vai viver para a Dinamarca, automaticamente o nosso subconsciente determina que naquele espaço nós estamos deslocados justamente pela questão rássica. Na verdade, o que existe é aquilo que nós chamamos de determinismo geográfico. Cada povo tem uma relação especial com a terra de origem, porque quando nós morremos, nós iniciamos o nosso reciclo de volta à nossa ancestralidade. Então, nós temos uma relação profunda com a terra. Em vários rituais africanos, depois de nascermos, a primeira coisa que é devolvida para a terra é o nosso cordão umbilical, marcando aquilo que é uma espécie de ritual que nos fala que nós estamos permanentemente ligados com a terra. O que eu lhe quero dizer é que o determinismo geográfico determina todos os aspectos psicológicos, aspectos culturais do homem em qualquer espaço que ele esteja. A cultura, a alimentação, a gastronomia, todos esses elementos são determinados pelo determinismo geográfico. Afinal de contas, numa zona gelada, as pessoas, o povo daquele espaço, ele vai comer aquilo que a terra é capaz de produzir. Eles vão criar uma cultura que se adapta às condições geográficas. Se for frio, será frio. Isso vai se refletir na forma com que se apresentam. Por isso é que em África nós vamos encontrar aquilo que é uma espécie de pouca roupa, que os europeus conseguiram chamar-nos de incivilizados por causa da pouca roupa, enquanto que os europeus andavam vestidos dos pés à cabeça por causa do frio. É o clima que determina a nossa cultura, a nossa forma de estar. O determinismo geográfico é, na verdade, algo muito poderoso, porque ele forja a identidade, forja a cultura e concede aos homens uma identidade coletiva. Há quem defenda que, e contrariamente a muitas ideias que são veiculadas um pouco por todo o mundo, nas academias onde são discutidos tópicos sobre o panafricanismo, que ele parte exatamente do Haiti. Passa essa ideia? A partir do Haiti, o Haiti é importante para compreendermos. O Haiti é importante para compreendermos a dimensão do panafricanismo. Haiti foi a primeira revolução de escravos bem-sucedidas na história, tanto mais que o Haiti até hoje paga um preço por ter resistido aos avanços da supremacia branca. O que nós vemos no Haiti hoje em dia, aquela miséria toda, é resultado de uma vingança secular, é resultado de uma vingança da supremacia branca, porque o Haiti travou Napoleão Bonaparte. Isso é que as pessoas nunca vão falar, isso é que os livros de história vão emitir, porque são fabricados pelos supremacistas brancos que controlam a informação do mundo. Haiti foi derrotado por Jean-Jacques Dessalines e foi derrotado por Toussaint Louverture, que foram homens extremamente brilhantes, estrategas brilhantes, mas Napoleão Bonaparte, em certo momento da história, ele fala que travar a marcha do Haiti não é uma questão de orgulho militar, é uma questão de impedir a marcha do homem preto no mundo. E Napoleão Bonaparte ainda fala-nos algo. Nós precisamos de entender todas as construções históricas que são feitas. Napoleão Bonaparte também fala que quem controla a história controla o futuro. Então é para nós sabermos que a supremacia branca é um conjunto de narrativas e referências construídas mediante a sua própria agenda no mundo, a sua forma de posicionar-se no mundo.
Entende, João? É mais ou menos isso. Nós temos várias construções, várias referências, e esses processos são usados até hoje. Se eu dizer que nós vivemos um neocolonialismo, então esse processo de construção de referências, adulteração da história, também é muito presente em África, nos movimentos nacionalistas e independentistas que tiveram grande apoio daquilo que foram as máquinas coloniais. Quem fornece logística, ideologia, quem forma os homens para lutarem pela sua própria independência, já é o colonizador. Já tivemos que estudar nas escolas do socialismo, nas escolas da democracia, em vários espaços controlados pelo pensamento branco. Daí é que as estruturas de Estado, as repúblicas que foram formadas em África, só podiam ser controladas por pessoas que dominassem a agenda ocidental. Eis o motivo do assassinato em massa de vários líderes panafricanistas no decorrer da história. Porque eles não podiam ser controlados pelo pensamento central ocidental, pelas suas narrativas. E era necessário manter a autoridade do Estado. Para manter a autoridade do Estado africano, para poder continuar a ser peça fundamental naquilo que são as agendas eurocêntricas no mundo de controle de riqueza e da economia. Algo que as pessoas precisam entender. Quando eu digo que a única ditadura real nesse mundo é a agenda econômica euro-americana e agora asiática, é porque a economia determina muitos aspectos. Nós, quando estudamos economia, aprendemos que economia são números. Economia não são números. Economia tem a ver com ecologia. Para nós africanos, a forma que nos relacionamos com a terra sempre determinou a nossa sobrevivência nesse plano físico. Mas o que é que acontece, João? Acontece o seguinte. Você vai criar riqueza a partir da terra, porque a terra dá-te tudo. Nós temos um relacionamento matrilinear, a terra é nossa mãe. Nós entendemos que a natureza nos fornece tudo o que nós precisamos para sobreviver. E costuma-se a dizer que a natureza tem tudo para cada um, mas não tem o suficiente para a ganância de cada um. Aqui neste aspecto estás a estabelecer uma relação entre aquilo que disse o Prémio Nobel Denis Mukwege, da República Democrática do Congo, quando afirma em Luanda que a África estava a caminho de uma terceira colonização, se podemos assim chamar, e ele elenca 2 pontos, que é o primeiro, a globalização, e o segundo, justamente esta dependência que tem a ver, dependência económica, que tem a ver com a transferência de empresas asiáticas para o continente africano. Concordas com esta afirmação? Concordo e também não concordo. Vamos falar porquê. Os relacionamentos são travados. As guerras que acontecem no mundo têm como pano de fundo a economia. É a economia que determina a sobrevivência dos povos. O petróleo... Até aí estás a concordar com o que ele disse, não é? Estou a concordar. O petróleo, como instrumento, como material, tem justificado várias guerras, invasões, destruição, mas nós africanos continuamos muito fechados para uma realidade terrivelmente ameaçadora. Congo, até hoje morrem milhares de pessoas no Congo por causa dos interesses das multinacionais, as LGs, por causa do coltan. E nós não sabemos, nós estamos contentes com os smartphones, mas é muito sangue que está por detrás de cada tecla que a gente pressiona. E nós não estamos a ver a geopolítica e a geoestratégia. O sistema ocidental é cruel. Nós experimentamos o sistema ocidental nos últimos 50 anos e somos um povo terrivelmente desgraçado. Nós temos a religião ocidental aqui a comandar os destinos do continente, mas não conseguimos entender que a religião é parte de uma agenda. Isidro, são 8h30, vamos só passar para os nossos compromissos comerciais. Voltamos a falar sobre este assunto. Alimenta Angola. Informa a hora certa. Bom dia, são 8h30. No Alimenta Angola, você faz economia todos os dias. Alimenta Angola, alimentando o nosso sorriso. Quando crescer, vou tratar das pessoas para que tenham saúde. Serei médica. Quando eu crescer, vou gerar emprego.
ser empresário. Quando eu crescer, vou construir pontes para ligar as cidades. Serei engenheiro. Quando eu crescer, desenharei casas e parques verdes para as famílias irem juntos. Serei arquiteto. Na American School of Angola, estimulamos os nossos alunos a sonharem e os apoiamos para tornar os seus sonhos em realidade. Somos a única escola americana com ensino certificado em Angola. Um ensino extraordinário para um futuro extraordinário. No dia 29 de setembro, às 17 horas, no campo de futebol sintético do Complexo Paz Flor, em frente à entrada do Embarcadouro do Mussulo, 10 lutas das modalidades de Jiu-Jitsu, Kickbox, Grappling e MMA para ver, torcer e vibrar. Bilhetes à venda no www.soba-store.com, nas lojas Wamo, nas instalações do Estúdio 123 do Nova Vida, Rua 4, Casa 239. Preço único, 8.000 kwanzas. Produzido pelo Estúdio 123. DSTV, o desporto mora aqui. Mais uma vez, bom dia, bem-vindos à segunda e última parte de João 2 Pontos. Hoje o meu convidado é Isidro Fortunato, é investigador africano. Isidro, no final da Bienal do ano, aliás, aí na semana passada, quando ela foi aberta, o apelo continuava a ser a luta pela paz, pela estabilidade em África, a eliminação dos conflitos, quer internos, quer externos. Mas quando se fala de panafricanismo, porque foi uma frase bastante utilizada, um conceito que foi muito cultivado nesta Bienal de Luanda, não se fica com a sensação de que há uma fissura entre a intelectualização do movimento e o interesse popular no panafricanismo? João, obrigado novamente. Eu posso dizer o seguinte: nós realizamos um fórum panafricano, mas claramente Angola não tem políticas panafricanistas. Angola não tem nada virado para o panafricanismo. Na semana em que acontece o Fórum Panafricano para a Cultura de Paz, nós vamos encontrar uma concordata que é assinada entre o governo angolano e a Santa Sé do Vaticano sobre a efetividade do casamento cristão, expondo assim a ilusão da laicidade que nos foi alimentada durante muito tempo. Nós temos várias denominações religiosas em Angola. Por quê? Onde é que está o princípio da equidade, por exemplo? Não tem princípio de equidade. Por quê? Porque há um privilégio para o próprio cristianismo em si. E nós temos que entender também algo. O cristianismo é berço civilizatório. As pessoas não gostam de entender isso. Nós não fomos colonizados sem antes termos sido cristianizados. A laicidade é uma ilusão desde o princípio, porque ela permitiu, durante esse tempo todo, o empoderamento da própria Igreja Católica, a laicidade. Porque a Igreja Católica, cristã católica, ela resulta daquilo que são os processos de violência histórica, escravidão e colonialismo, e tornou-se a igreja mais rica do mundo. Há certas conversas e certas publicações feitas em vários espaços online, mesmo em livros e tal, que falam que a Igreja Católica e o Vaticano como Estado têm capacidade para acabar com a pobreza do planeta 20 vezes. Nós estamos a falar de um Estado, né? Porque aquilo agora é um Estado, juridicamente é um Estado, que participou ativamente no processo de pilhagem, destruição de civilizações e foi o instrumento número 1 de controle e castração de culturas africanas. Então, o que é que eu quero dizer aqui? É que nós somos cristãos porque o cristianismo é a fundação do Estado. E o colonialismo é apenas uma expressão do próprio cristianismo. Ou seja, o cristianismo foi o canal por onde o colonialismo se expressou da melhor forma. Está a entender? Então, nós temos graves problemas aqui. Não existe laicidade, por exemplo. Mas a laicidade acaba, por uma forma ou de outra, por proteger os interesses do próprio cristianismo enquanto religião colonial.
Porque quando se afirma que há uma separação de poderes e o Estado não interfere, o Estado não tem capacidade de olhar para uma religião que se reveja naquilo que são que se reveja naquilo que é a história africana e se funda a partir de princípios puramente africanos. Logo, o Estado, como maior promotor e concentrador de riqueza, não tem capacidade para transformar uma religião africana em algo grande para o povo africano por causa da laicidade. Mas no meio da laicidade encontras a igreja que não precisa, que recebe dinheiro do Estado, que nós sabemos disso, mas não precisa propriamente do dinheiro do Estado, porque ela já se fez com a escravidão e colonialismo. Então ela tem maior poder de expansão, tem maior influência política, porque a maior parte dos independentistas africanos já vêm da cristianização. A maior parte, nós sabemos, Jonas Savimbi, Agostinho Neto, todos tiveram pais cristãos. Nós estamos a falar de uma estrutura de controle mental que já estava a preparar esses líderes para estarem dentro de uma ideia potencialmente cristã para poderem gerir o próprio Estado. Você disse há pouco tempo que Thomas Sankara era uma das referências obrigatórias, referências contemporâneas, obrigatórias do panafricanismo. E que realmente, para vocês, investigadores, ele continua a exercer um fascínio no estudo do panafricanismo. Mas na África Ocidental nós sabemos que continua a haver algumas clivagens. Os historiadores e militantes políticos como Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo apoiaram o projeto federal de Krumah, né, se eu estiver correto. Sim. Mas havia também aqueles estadistas e proeminentes africanos que se opunham. Era o caso do Leopold Senghor, era o caso do Félix Houphouët-Boigny, que foi presidente da Costa do Marfim, que defendiam relações justamente privilegiadas com a França. Exato, em oposição à vontade da ruptura, dizendo, total, que defendiam os primeiros dirigentes que eu citei aqui, que era o caso do Thomas Sankara. Só isto não reflete, de facto, que há aqui uma tal ruptura que eu referi anteriormente, da realidade do panafricanismo? Não, eu não digo. Nós temos que entender onde é que nós forjamos a nossa luta. Estados potencialmente coloniais alienados. Não é fácil congregar as pessoas para uma unidade comum. Kwame Nkrumah, em 1957, mostrou essa ideia para o mundo, que a libertação do Ghana seria o princípio para a libertação da África, por entendermos que a unidade é o único veículo para estabelecer a ordem em África. Nós simplesmente não estamos unidos porque nós estamos separados. Nós vamos encontrar as novas formas de berlinização territorial da África são baseadas em códigos territoriais como francofonia, anglofonia, lusofonia, que são espaços de influência cultural, econômica, política, a favor daquilo que foram as potências ocidentais que participaram no processo de colonialismo e destruição das civilizações africanas. Então, se nós estamos nesse processo, que nós somos francófonos, nós estamos cada vez mais distantes daquilo que é a realidade panafricanista. Por quê? Porque quando a gente fala de anglofonia, nós não estamos a falar simplesmente de um território cultural, nós estamos a falar de um relacionamento de intimidade que o colonizado estabelece com aquele que lhe colonizou. Por isso é que nós até hoje temos os nossos irmãos no Congo, cujo sonho é conhecer a Bélgica e França. Isso é intimidade. Angolanos, Portugal. Nós temos uma ligação muito grande com aquilo que é a cultura, principalmente a cultura ocidental. Então, quando nós vamos falar de conflitos de interesses que sempre existiram, nós vamos entender também os Estados africanos como é que foram forjados. São Estados coloniais, em que a resistência deve ser feita de forma completa, ou seja, nós temos que estar unidos. Thomas Sankara foi assassinado por falta de unidade. Patrice Lumumba, a mesma coisa. Nós temos que entender que a nossa desunião tem sido até hoje o maior trunfo das potências ocidentais no controle dos gabinetes de poder e decisão no interior da África. Isso é que precisamos de entender. Por quê? Porque está mesmo tudo controlado. Se nós não estarmos unidos, será fácil nos embargarem, nos sancionarem, que são as principais armas econômicas que o Ocidente utiliza para destruir e subverter processos revolucionários. Caso do Mugabe. Nós temos que entender sempre a unidade. Por que as sanções funcionaram? Nunca nenhum Estado esteve sobre
tanta sanção. E tem outra coisa que é preciso entender: o fabrico da mentalidade do ditador. Eu não digo que todos são fruto disso ou daquilo, porque alguns foram cooptados e aceitaram ser cooptados estrategicamente para destruir os seus próprios países em nome dos seus interesses individuais. Mas tem aqueles que eram panafricanistas de gema e lutaram. E essas pessoas, que é o caso de um Robert Mugabe, sofreu aquele embargo todo, que ele teve a sua economia destruída, um país que fora próspero. E temos que entender o processo de assassinato das economias africanas, como é que acontece, devido à dependência que esses Estados estabelecem para com aquilo que são as superpotências ocidentais. Quando os embargos surgem, os embargos criam o quê? Convulsão social. Mas nós somos donos dos nossos próprios destinos, não é? Donos do nosso destino. Nós temos constituições que são forjadas... Depois, a Vera Songwe, que é uma especialista da Iniciativa Africana para o Desenvolvimento, e nesta questão do panafricanismo, ela pergunta-se como é que é possível, e dentro da lógica da dependência económica, ela pergunta-se como é que o comércio intra-africano é inferior ao comércio este-africano, por exemplo. Não é? A economia, Dr. Almeida, nós estamos aqui a falar de algo muito sério. A economia. Nós somos dependentes da economia ocidental por causa dessa mega estrutura complexa. Imagina só, como é que nós por exemplo, disso? Franco-CFA. Nós temos, por exemplo, a francofonia, que são 14 países africanos, que até os pagam imposto de colonização à França, e que têm o franco-CFA, que é uma moeda colonial que promove o terrorismo econômico nas colónias francesas, que é usada até hoje pelos povos africanos, 14 países. Então, nós estamos a falar de uma expropriação que acontece em África na ordem dos 200, 300, 400 bilhões de dólares anuais. E são estes mesmos países que ainda ouvimos há pouco tempo nas declarações de Macron durante a cimeira do G20, que ele fala que a África tem problemas civilizacionais. Problemas civilizacionais como: se vocês roubam da África discriminadamente, descaradamente, roubam-nos e querem que nós desenvolvamos como? Não vamos conseguir desenvolver. É para nós entendermos que o subdesenvolvimento da África é uma agenda e nós estamos a ser controlados politicamente, economicamente, militarmente. Bases militares em África, isso são bases militares americanas ou francesas. Mas isto não entra em contradição. Isto não entra em contradição com este conceito de panafricanismo. Nós discutimos panafricanismo, queremos um continente africano robusto, mais unido, em paz, sem conflitos, mas ao mesmo tempo aceitamos estas interferências. Mas qual é o governo panafricanista que sobrou em África? Se nos tiraram o Gaddafi, que começava a entender o jogo da economia. Nós temos que entender que Gaddafi queria libertar a África do jugo econômico ocidental. As pessoas nunca saberão disso, mas a Intercept, que é um site brasileiro de investigação política e tal, que faz grandes análises, e outros também, mesmo nos Estados Unidos, houve essa declaração. Noam Chomsky também falou sobre a morte e o assassinato de Gaddafi. Foram interesses puramente econômicos que levaram ao assassinato de Gaddafi. Nós somos sempre levados à ideia de que a África tem ditadores, mas o que nós não temos em mente é que os ditadores são um produto da geopolítica ocidental. Por isso é que mataram Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Samora Machel. Porque era necessário eliminar esses líderes africanos, porque eles representavam a oposição às agendas econômicas ocidentais no pós-colonialismo. Queriam autonomia. Foram eliminados, substituídos por marionetas manipuláveis às agendas ocidentais em África, as agendas econômicas maioritariamente. Isidro, existe um panafricanismo lusófono? Não pode existir panafricanismo lusófono na mesma dimensão que não pode existir um cristão islâmico ou não pode existir crislão. No âmbito deste movimento panafricano, não tem existe. sido... A lusofonia é uma estrutura política portuguesa com uma ideologia colonial. Isidro, no âmbito lusofonia e panafricanismo não casam. No âmbito das diferentes geografias africanas, e você falou disso aí a semana passada, fala-se de um movimento panafricanista mais intenso, proveniente, por exemplo, da francofonia
e um ou outro da anglofonia e este participa menos. Há países africanos de expressão portuguesa. Qual é a nossa dimensão? Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe. Qual é a nossa dimensão? Qual é a nossa contribuição no âmbito deste movimento? Quais são os atores que a gente pode dizer estes participaram neste movimento? Aqui, nós vamos encontrar muitos casos de panafricanistas realmente que se debateram pela causa africana, mas que infelizmente sempre houve um grande plano por detrás de tudo isso. Eu acho que nenhum colonialismo foi tão violento quanto o colonialismo promovido pela lusofonia, que era mesmo o desterramento, a miscigenação, a destruição de um povo, cultural de um povo. Por isso é que muitos, às vezes, querem cair no saudosismo. Isso não tem nada a ver, mas eu vou aproveitar e falar disso rápido. Muitos de nós querem cair no saudosismo, que antigamente o colono tinha melhor gestão, nós tínhamos centros culturais, tínhamos cinemas e tal, mas nós temos que entender que esses cinemas estavam a serviço do lusotropicalismo, eles não existiam aí para realçar a identidade, a cultura africana, a cultura dos angolanos, do povo Angola, não existia para isso. Foram postos estrategicamente para controlar o pensamento crítico da sociedade e formatar as pessoas, por isso é que existiam aí aos montões, não era o interesse nas nossas culturas e na nossa identidade que permitiu a criação desses centros culturais na época colonial, mas para emancipar as agendas do lusotropicalismo e promover uma assimilação mais robusta do nosso povo. Então, existiram realmente muitos homens que se debateram pela causa do panafricanismo. Aqui em Moçambique, é claro, existiram muitos dos homens, mas sempre houve um controle mais acirrado dentro dos processos de independência, aqueles processos que foram definidos por Charles de Gaulle, numa entrevista que fez na RFI em 1960 e poucos. Charles de Gaulle foi o presidente da Quinta República Francesa, que ele falou claramente dos planos que o Ocidente, de uma forma generalizada, tinha para com a África. Quando foi perguntado do surgimento de lideranças africanas, panafricanas, a lutarem por um ideal, os Lumumbas, os Amílcar Cabral e tal, ele falou simplesmente que sangue africano seca rápido. Entendermos a dimensão dessa palavra, essa afirmação, é entendermos que vamos matar essa gente toda, que o mundo não falará sobre eles. É rápido. E depois Charles de Gaulle ainda disse que a melhor forma de controlar a África é conceder as independências. Nós vamos encontrar já as independências como um plano Marshall para a solidificação do próprio colonialismo e para dar vazão ao neocolonialismo. Independências estéticas é semelhante a nós falarmos para inglês ver, aquele termo que era usado durante a época que os ingleses começaram a fiscalizar o tráfico de escravos, e muitas vezes o traficante de escravos, quando era apanhado no mar com os barcos, ele pegava, atirava os negros para o mar, para o inglês ver. O inglês subia no barco, não encontrava os escravos, o inglês viu e disse, o português já não está a fazer tráfico de escravos, era para o inglês ver. A estética das independências africanas também é algo para inglês ver, foi algo para inglês ver. Por quê? Porque as independências, quando foram promovidas por panafricanistas que queriam a libertação do continente, esses panafricanistas são assassinados. Na sua substituição entram vários elementos flexíveis às agendas econômicas das potências coloniais. Isidro, em vez de panafricanismo, vários intelectuais e não só reivindicam de preferência uma identidade afro-europeia ou afropolitana. É para si, digamos, uma heresia, uma afirmação deste tipo? É uma heresia sem fim. É uma heresia sem fim. As pessoas precisam de entender que nós, africanos, precisamos de espaço nesse mundo, precisamos de um tempo sem a presença dos europeus e as suas instituições em África. Eles são a causa da nossa falta de união. Eles são a causa de nós nos mantermos distantes uns dos outros. Eles são a causa de nós olharmos até hoje o congolês, o maliano, o sul-africano como vizinhos. Temos aquelas fronteiras, nós falamos que são países vizinhos, mas nós falamos que o português é o nosso povo irmão. Até o próprio chinês já é amigo
mais o congolês Elanga. Nós não estamos a ver o perigo do berlinismo, a evolução daquilo que é o plano cartesiano do próprio berlinismo. O berlinismo é uma ideologia que permite a manifestação do outro nacionalismo, o relacionamento de intimidade que nós estabelecemos com os nossos agressores históricos. Nós não estamos a olhar para a história, nós não estamos a olhar para os sinais claros que a história nos apresenta, João. Nós estamos muito distante daquilo que é o real ideal africano. Cada dia mais distantes. Nós, cá em Angola, para nós falarmos de panafricanismo, existem coisas simples que o governo podia fazer, mas não são prioridade do governo, não fazem parte da sua agenda política. Nós até hoje temos dificuldades de ter um nome africano, porque chegamos nas próprias conservatórias, negam-nos... Esta é uma das heranças do colonialismo. Do colonialismo, negam-nos o direito de um nome ancestral que nos religa à nossa ancestralidade. Uma aberração. É uma aberração terrível. Nas escolas não estamos a aprender as nossas línguas, estamos a aprender sempre o francês, o inglês e tal, por causa das políticas coloniais que garantiam vantagem a quem aprende a língua do colonizador, que foi uma das bases do assimilacionismo e a base da criação dos mapas epistêmicos de dominação e criação da subjetividade africana para a compreensão da autoridade do Estado. Nós, até hoje, temos graves dificuldades. Nós desprezamos claramente aquilo que é nosso. Nós não estamos a olhar para a história. A nossa bandeira, por exemplo, é uma bandeira que está repleta de símbolos, por exemplo, de uma fase da nossa história, que foi a fase do comunismo. Nós não temos uma bandeira que resulta da nossa herança cultural, que nos faz nos reconhecer dentro de uma ideia de cultura. Isso é perigoso para um povo. As nossas referências são todas brancas para a literatura, para a história. Nós estamos nas academias, a história que se ensina é um currículo europeu eurocêntrico que cria homens para defender as estruturas de poder que a Europa deixa em África. É assim que se mantém a presença e a influência colonial em África no pós-colonialismo. Eles não precisam destacar fisicamente, porque eles têm os africanos que estão a ser treinados nas academias, em outros espaços, e eles controlam o pensamento crítico através da cultura, através da academia, e é dessa forma que nos controlam. Enquanto nós termos cá um doutor que está contente porque tem um título de PhD, é PhD, ele está orgulhoso daquilo, ele nunca vai pensar em África. Porque quando a gente pergunta a essas pessoas sobre a África, eles começam com as referências segundo Sócrates, segundo Rousseau, segundo Kant, eu já tinha falado. Temos essa conversa toda da civilizacionismo. Porquê que isso acontece? Porquê que nós não estudamos os nossos próprios autores? Nossos currículos são controlados pela Europa. E é muito perigoso para o neocolonialismo um preto ter referências positivas de si mesmo. Nós não podemos ter referências positivas de nós. Por isso é que há essa guerra. Cheikh Anta Diop foi o maior cientista do século XXI. Vai para uma universidade, pergunta quantas pessoas conhecem Cheikh Anta Diop. E nós temos uma forma de buscar a subjetividade africana, que passa sempre por acessarmos a subjetividade epistemológica do europeu. Thomas Sankara foi um grande revolucionário, mas ficou conhecido por Che Guevara africano. Quem é o Che Guevara ao lado de Sankara? Che Guevara não chega nos pés de Thomas Sankara. Visão reformista, visão política, visão humana, visão pan-africana. Qual é o nosso futuro neste caso? O nosso futuro, da forma que caminhamos, é sombria. É um futuro sombrio, mas se nós iniciarmos processos reformistas para restituir a identidade, entender que a identidade é a única forma de unidade e coesão de um povo. Os momentos áureos de África precisam de ser registrados, precisam de ser compreendidos e estudados por toda a juventude africana, por qualquer africano. Eu falo sempre disso, não tem muito a ver conosco, mas nos serve de uma escola de lição, Revolução Cultural Chinesa. Segundo, a juventude tem que estudar a visão revolucionária de Thomas Sankara, a visão profunda de Thomas Sankara. Terceiro, temos que estudar um nacionalismo africano de Kwame Nkrumah e temos que também estudar já agora o modelo socioeconômico de Julius Nyerere.
Nós temos isso para nós estudarmos, para nos libertarmos das amarras ocidentais. É uma proposição muito esperançosa, otimista. Acredita nela e daqui a quanto tempo? Eu acredito que tudo passa pela boa vontade política. Se houver vontade política, nós começamos a mudar a partir da manhã. E eu tenho muita esperança porque a África é o continente do futuro. A África é um continente jovem, muita juventude aqui em África. E o país se constrói com jovens, ao contrário desses conflitos de gerações que nós vamos vendo, de mais velhos que, por estarem fora da sua cultura, não sabem se posicionar como mais velhos e olham jovens como os seus inimigos naturais. Por isso é que não vamos para frente. O futuro está com a juventude. Há uma juventude pan-africana consciente dos seus desafios, dos desafios do seu tempo. É o futuro da África. Olha os outros continentes, tudo velho. A Europa é velha, a África é jovem, mas dominam-nos. Esse relacionamento de paternalismo com as suas instituições, com os seus representantes, são a causa da falência dos Estados africanos. Somos governados por um continente velho e a nossa juventude é tirada para a carne de canhão para seguir agendas inconfessas do Ocidente. Deixa-me resumir aqui os 50 minutos de entrevista que nós tivemos em João 2 Pontos, tudo aquilo que você disse em apenas uma palavra. Eu fico com a sensação de que o Isidro Fortunato nos disse que, infelizmente, o continente africano é instrumentalizado. É instrumentalizado, sim, sem dúvidas nenhumas. Nós temos que aprender com a história. O chinês, quando fez a Revolução Cultural, ele voltou à sua identidade. Ele estava a ser deslocado por forças externas, forças exógenas, forças coloniais, agenda colonial. Estava a ser deslocado da sua identidade. Mas ele retorna à sua identidade através da Revolução Cultural e hoje a China se posiciona no mundo. Os africanos foram deslocados, não só da sua identidade, mas foram deslocados da sua própria humanidade. A escravidão africana, muitas vezes as pessoas querem vir com uma retórica, a escravidão aconteceu em todo o mundo, os africanos não foram os únicos a ser escravizados. Eu pergunto, e então, so what? Os africanos foram o único povo que teve uma máquina de racismo científico a operar contra o racismo, a desmemorização e a destruição total da sua estrutura, da sua coletividade, da sua ideia de coesão. O africano é o único que teve o conceito de família dizimado nas fazendas de sexo promovidas na Europa, onde mães e filhos eram colocadas para procriar, como se fossem animais. As atrocidades que os africanos sofreram são únicas no mundo. Foi uma máquina de extermínio, é uma máquina que até hoje opera sob forma de genocídio. Encontramos nas favelas do Brasil, encontramos nos projetos nos Estados Unidos da América, encontramos nos guetos e nas chanzalas de África, encontramos aqui em Angola, a máquina ainda opera até hoje. Essa pobreza generalizada, essa falta de cultura, essa ideia de controle do pensamento crítico através de cantores que recebem prémios encomendados. Isso tudo são formas de destruir a nossa juventude. Nós estamos virados para a banalidade, porque a banalidade até certo ponto também é projeto político. A consciência de um povo é um projeto político quando se investe em infraestruturas de conhecimento, culturais, principalmente Isidro, a cultura. Já para terminar, deixa-me pegar na última deixa a músicos que recebem prémios por encomendas. Está-se a referir a alguém específico? Nós sabemos disso. Não me refiro especialmente, mas nós sabemos como é que o entretenimento aqui foi moldado de acordo aos interesses políticos. E há algo também, as pessoas normalmente quando nos ouvem a falar de cultura têm uma ideia muito plástica da cultura por causa da percepção que foi criada em torno da palavra cultura. A cultura é um gerador de economia, a cultura define a economia, define a política, define a subjetividade, define tudo que nos complementa como povo. Nós devemos parar de pensar na cultura como vender paninhos da samacaca, dançar kuduro. Devemos parar de pensar dessa forma, porque até hoje as pessoas têm uma ideia que o kuduro é cultura, quando o kuduro foi controlado e está a ser usado como instrumento de alienação, subversão dos valores da nossa própria juventude. Ok, o objetivo deste João 2 Pontos era para falarmos de outros tópicos, para falarmos da geoestratégia africana. Certamente que teremos outras oportunidades para o fazer. Este tema sobre o pan-africanismo foi muito interessante nestes 55 minutos. E para resumir, o fortalecimento da África no século XXI requer um enorme esforço.
tendo em vista das que o classes continente, políticas, intelectuais. O continente é permanentemente associado pela pobreza, miséria, guerras, doenças, corrupção. Portanto, erguer um continente é um grande desafio. Isidro Fortunato, muito obrigado por ter estado aqui em Obrigado estúdio pelo convite, e João. direto. Certamente que eu conto contigo nas próximas oportunidades. Sem problemas, teremos. Meu técnico é o Mário Valente, eu sou o João de Almeida. Bom dia e até a próxima sexta-feira. João, 2 pontos. Alimenta Angola. Informa a hora certa. Bom dia. São 9 horas. No Alimenta Angola, você faz economia todos os dias. Alimenta Angola. Alimentando o nosso sorriso. Eu vou pra cama e levo você. Quando eu acordo estou com você. Na hora do banho eu carrego você. Vou pro trabalho, não deixo você. Aonde eu vou, levo você. Não dá pra ficar sem você. A gente se ama, se fala, se entende. E vou te dizer porquê. Porque eu sou louco por você. Vem minha MFM, tão gostosa de se ouvir.